pessoal! Hoje, na nossa aula de Química Orgânica, nós vamos falar sobre as propriedades ácido-base dos compostos orgânicos. Bom, primeiro, o que são ácidos e o que são bases? Bom, há várias definições para ácidos e bases, né? Então, o que são ácidos e bases vai depender de qual definição nós estamos utilizando. Há definições mais restritivas e há definições mais abrangentes. Nós temos as definições de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, de Lewis. Então, a cada uma delas, elas vão ficando mais abrangentes, né? A definição de Arrhenius é a mais restritiva, porque ela só trata de ácidos e bases em soluções aquosas. A de Lewis é a mais abrangente. Nós vamos focar, né, na definição de Bronsted-Lowry, que é aqui essa intermediária. Os ácidos e bases de Bronsted-Lowry, qual é a definição para eles? Então, na definição de Bronsted-Lowry, os ácidos são substâncias que doam H+, também chamado de próton, né? Porque o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. H+, né? Esse mais aqui quer dizer que o hidrogênio perdeu um elétron, o único que ele tem, né? Então, só sobrou um próton. Então, o H+, o íon H+, né, é também chamado de próton. Então, substâncias que são capazes de doar um próton, né, um H+, né, um hidrogênio nessa forma de H+, são chamados de ácidos, né, tem um caráter ácido. E as bases, na definição de Bronsted-Lowry, são substâncias que podem aceitar um H+, que aceitam um próton. Então, no conceito de Bronsted-Lowry, sempre está envolvida uma reação ácido-base. Eu não consigo simplesmente olhar para uma substância isoladamente e dizer isso é um ácido, isso é uma base. Por quê? Porque envolve uma transferência de próton. Alguém tem que doar e alguém precisa receber, né? Então envolve uma transferência de um H+, né? Alguém está doando e alguém está recebendo. Quem está doando é o ácido, quem está recebendo é a base. Então sempre envolve uma reação ácido-base. Não tem, né, absolutamente um ácido, né, e uma base. Então precisa haver esse par, né, essas duas substâncias, para que eu consiga identificar quem é o ácido e quem é a base. Então, como exemplo, nós temos aqui, ó, uma substância, né, mais água, e aqui eu tenho os produtos dessa reação. Então, agora sim eu consigo identificar que essa substância, ó, perdeu um próton. Se eu olhar aqui, ó, no decorrer da reação, o que foi que aconteceu? Ela perdeu um hidrogênio, ó, perdeu um próton. Então, essa substância, nesta reação, é um ácido de Bronsted-Lowry, porque ela doa um próton, doa para alguém. Então, nesta reação, a água se comportou como base, recebeu um próton. E aí, se transformou nesse íon H3O+, que é chamada de íon hidrônio. Na definição de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, também surge o conceito de par ácido-base conjugado. O que é isso? Bom, tomamos aqui a mesma reação do exemplo anterior. Esse daqui é o ácido acético. O ácido acético em água, então, ele doa um próton para a água, se comporta como ácido, doa um H+ para a água, que se comporta como base, recebe esse próton, dando então como produto, né, esse íon mais esse outro íon,
né? Duas espécies iônicas. Agora, olhem essa seta aqui. Essa seta aqui, né? Uma ida e uma volta, quer dizer o quê? Que essa reação ela é de equilíbrio, ou seja, ela vai num sentido direto, né, em alguma extensão, mas ela também pode caminhar no sentido inverso. Muitas reações, uma grande maioria das reações químicas, são reações de equilíbrio. Vai, mas também volta numa certa extensão. É isso que essa seta quer dizer. Agora vejam, se eu olhar a reação num sentido inverso, o que é que acontece? Quem é que está doando um próton? Se eu olhar para a substância que está relacionada à água, né, desse lado da equação, então, do lado aqui direito da equação, se eu olhar para essa substância que está relacionada à água, né, desse lado, agora é ela que doa o próton, quando a reação vai no sentido inverso. Agora é o H3O+ que se comporta como ácido, certo? Se eu olhar agora para a substância que está relacionada ao ácido acético, que era o ácido no sentido direto, agora essa substância se comporta como base e recebe o próton. Então, no sentido inverso, né, quando a reação volta, essa substância se comporta como base. Então, aqui ela é chamada de base conjugada do ácido. Então, no sentido direto, o ácido acético é o ácido da reação. E como produto, ele dá uma substância que é a sua base conjugada. O que isso quer dizer? Que quando a reação acontece no sentido inverso, essa substância vai se comportar como uma base. A água, no sentido direto, está se comportando como base, recebendo um próton. A substância análoga a ela, né, a substância que se conecta a ela no produto, é o seu ácido conjugado. O que isso quer dizer? Que essa substância que está relacionada a ela, né, do outro lado da equação, quando a reação se processa no sentido inverso, vai se comportar como ácido, vai doar um próton. Então, nós temos aqui os pares ácido-base conjugada, base, ácido conjugado. Um outro exemplo. Então, essa aqui, ó, é uma reação ácido-base. Então, se a gente olhar, né, no sentido direto, nós conseguimos identificar quem é o ácido, quem é a base. Então, aqui nós temos amônia mais água. Então, amônia reagindo com água. Vamos dar uma olhada nos produtos. Nós temos NH4+, mais OH-. Quem recebeu e quem perdeu o próton? Bom, quem recebeu um próton foi a amônia, ó. Ele foi de NH3 para NH4+. Então, ele recebeu um próton. Quem recebe o próton é a base. A água, ó, tinha 2 hidrogênios, agora a espécie relacionada a ela só tem um. Então, perdeu um hidrogênio, se comportou como ácido. Então, no sentido direto, a amônia é a base, a água é o ácido. E no sentido inverso? Bom, a espécie relacionada à amônia, que é o NH4+, é o seu ácido conjugado, ó, é o ácido conjugado da base. Então, vai se comportar como ácido. No sentido inverso, a espécie relacionada ao ácido é a base conjugada, ou seja, vai se comportar como base, no sentido inverso. E
com relação à força de ácidos e bases, como é que eu consigo saber quando eu tenho um ácido forte, uma base forte, um ácido fraco, uma base fraca? Será que é possível prever isso? Será que é possível saber isso? Bom, a força dos ácidos está relacionada com a facilidade de doar o próton. Quanto mais fácil de doar o próton, né, quanto mais tendência a doar o próton um ácido tem, mais forte ele é. E a força das bases está relacionada com a facilidade de aceitar o próton. Quanto mais facilidade a base tem de fazer essa ligação com o H+, mais forte ela é. Então, a gente pode ter essa ideia da facilidade a partir da reação de um ácido ou de uma base com a água. Vocês notaram aqui que a água, ela pode se comportar tanto como base quanto como ácido. Uma substância que pode se comportar como ácido ou como base é chamada de anfótera. Então, a água, ela é anfótera, ela tem essa capacidade de se comportar tanto como ácido quanto como base. Então, para a gente ter ideia, né, se um ácido é mais forte do que o outro, se uma base é mais forte do que a outra, nós podemos comparar, né, a reação desses ácidos ou dessas bases com a água, né, com a mesma espécie, para saber se o ácido A ou o ácido B doam seus prótons para a água com mais facilidade, né? Se o ácido A doa o seu H+ para a água com mais facilidade do que o ácido B. Se a base A recebe o próton da água com mais facilidade do que a base B, né? Então, nós podemos comparar as reações de ácidos e bases com a água. A constante de equilíbrio dessa reação, de todos os ácidos, de todas as bases, com a água, né, vai indicar para qual lado o equilíbrio está deslocado, dos produtos ou dos reagentes. Então, vamos lá. Nós temos aqui dois exemplos. Ácido clorídrico e ácido acético, ambos reagindo com a mesma base, com água. Aí nós podemos comparar as forças. Então, essa é a reação da transferência do próton do ácido clorídrico para a água. HCl mais água, dando H3O+, mais Cl-. Ácido mais base, dando o ácido conjugado da base mais a base conjugada do ácido. Ácido acético mais água, dando a base conjugada do ácido mais o ácido conjugado da base. São as mesmas reações, o mesmo tipo de reação, a mesma base, estamos mudando os ácidos, porque aí sim nós conseguimos comparar. A força do ácido está relacionada com o quanto ele consegue transferir, né, de H+ para a base, o quão fácil, né, o quanto de facilidade ele tem para transferir esse próton para a base. Quanto mais facilidade ele tem, mais produto ele gera, né? Então, aqui nós temos os reagentes da reação e os produtos da reação. Isso aqui é igual uma equação matemática, tá? A seta, ela é equivalente a uma igualdade numa equação matemática, tá? O que está desse lado é igual ao que está desse lado. Quanto mais facilidade o ácido tem para transferir o seu próton para a base, maior a extensão da formação do produto. Então, isso quer dizer o quê? Que o equilíbrio da reação está muito deslocado para a formação dos produtos.
Isso quer dizer que gera bastante produto. Isso é o que acontece quando a gente faz a reação do HCl com a água. Já no caso do ácido acético, isso não acontece. No caso do ácido acético, ele tem pouca capacidade de transferir esse próton para a base, de transferir esse próton para a água, para gerar esse produto. A reação está pouco deslocada no sentido da formação dos produtos. Ele prefere ficar dessa forma. A reação está mais deslocada no sentido da manutenção dos reagentes. Tem pouca transferência de próton para a base, logo pouca geração de produtos para essa reação. Então, o ácido acético, ele transfere poucos prótons, né, para a base, né, gera pouco H+, ele tem o seu equilíbrio da reação ácido-base deslocado no sentido dos reagentes. Ele é um ácido fraco, enquanto o HCl é um ácido forte. A gente tem para isso uma medida quantitativa. A medida quantitativa é a constante de equilíbrio dessa reação. A constante de equilíbrio de uma reação química é a razão entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes no equilíbrio. Se a gente olhar para essa reação aqui, da transferência, né, de prótons do ácido para a base, gerando a base conjugada do ácido mais o ácido conjugado da base, a constante de equilíbrio dessa reação, que é chamada de Ka, porque está relacionada, né, a um ácido, né, a constante de equilíbrio da ionização do ácido, eu tenho que a constante de equilíbrio é igual a razão, né, uma divisão, né, a razão, entre a concentração da base conjugada vezes a concentração de H3O+, dividido pela concentração do ácido. Ah, mas água não é um reagente? Então, aqui é o seguinte, a água, ela é um reagente, mas ela também é o solvente. Isso aqui a gente está fazendo em fase aquosa, né? Você colocou, vamos dar um exemplo. Você colocou lá alguns ml de ácido acético dentro de um frasco que continha água. A água não só é um reagente, mas ela também é o solvente. Isso quer dizer, ela está numa proporção muito alta. Então, a concentração dela não varia, porque ela está numa proporção muito alta. Então, ela não entra, a concentração dela não entra aqui, porque a concentração dela não varia, já que ela está numa proporção muito alta. Então, nós temos aqui a concentração da base conjugada vezes a concentração, né, do H3O+, que equivale, né, ao quanto de H+ esse ácido liberou, dividido pela concentração do ácido. Então, veja, se o ácido libera pouco H3O+, porque o equilíbrio está voltado, né, para a manutenção dos reagentes, o valor do Ka é pequeno. Por quê? Porque o numerador é pequeno em relação ao denominador. Então, quando a gente olha, por exemplo, numa tabela de valores de Ka, né, a constante de ionização ácida, né, o Ka para um determinado ácido é muito pequenininho, quer dizer que esse ácido
é fraco. E pequeno é na ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Isso é um Ka pequeno, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3. Né? Quer dizer que o numerador é menor que o denominador. Quer dizer que a gente tem uma concentração do ácido na forma não ionizada, ou seja, não transferiu o próton, maior do que da forma ionizada, ou seja, da forma que ele perdeu o próton. Para as bases, a mesma coisa, é equivalente, só que em vez de chamar Ka, chama Kb, né? Então, nós temos que a constante de equilíbrio, né, para uma reação de ionização de uma base, ou seja, da reação dela com água, é a concentração do ácido conjugado vezes a concentração de OH- dividido pela concentração da base. De novo, a água não entra no cálculo, porque ela é o solvente da reação, ela está numa proporção muito alta. Então, por mais que seja consumido um pouquinho da água, a concentração não vai mudar. Se pouco OH- é gerado, porque eu tenho, né, o equilíbrio deslocado no sentido da manutenção dos reagentes, o Kb será pequeno. Então, Kbs, valores de Kb pequenos estão relacionados a bases fracas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ácidos e bases orgânicos, eles são fracos em geral. Aqui eu tenho alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido acético. O ácido acético é o ácido que está presente no vinagre. Vejam o valor do Ka do ácido acético. 1,76 vezes 10 a menos 5. Então, é o Ka muito pequeno. Ele gera muito pouco H+, em solução aquosa. Ele se ioniza muito pouco. Então, ó, essa aqui é justamente a equação de ionização do ácido acético. Então, ele gera pouco, né? H+, né, que é o que é relacionado aqui ao H3O+, e H+, estão intimamente relacionados, né? O valor desta razão é na ordem de 10 a menos 5. Então, ele gera muito pouco H+, em solução aquosa. O ácido cítrico. O ácido cítrico é o ácido comum em frutas cítricas, né? Vejam que ele tem 3 hidrogênios ácidos. 3 hidrogênios ácidos. Então, ele tem 3 constantes de ionização, na ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5 e 10 a menos 7. Então, são valores muito pequenos. O ácido tartárico é o ácido encontrado no vinho. Também, ele tem 2 hidrogênios ácidos e os Kas são da ordem de 10 a menos 3 e 10 a menos 5. A cafeína é uma base orgânica. As bases orgânicas, em geral, são compostos de nitrogênio, tá? Compostos de nitrogênio, em geral, são básicos, né? Todas as aminas, né, amidas, são básicas. Então, o Kb da cafeína, na ordem de 10 a menos 4. Então, os ácidos orgânicos mais comuns são os ácidos carboxílicos, enquanto as bases mais comuns são as aminas e amidas, né? Os compostos nitrogenados. Como as quantidades de H+ e OH- produzidas nas soluções aquosas são muito pequenas, até para ácidos e bases fortes, né? As concentrações geralmente são muito pequenas. Utiliza-se uma escala logarítmica para facilitar, porque quando a gente vai se referir a concentrações, ficar utilizando essa notação científica, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 2, 10 a menos 1,
mesmo assim, né, e mesmo que seja, né, 0,01, que é 10 a menos 2, 0,1, que é 10 a menos 1, é muito ruim ficar falando de números tão pequenos, é complicado fazer comparações, né? Então, utilizar a escala logarítmica facilita. E por isso, as concentrações de H+ e OH-, em geral, vão ser expressas pela escala logarítmica, que são as escalas de pH e POH. Esse P é uma função matemática, que quer dizer menos log. Então, o pH é menos log da concentração de H+ em uma solução. Então, o pH de uma solução quer dizer que eu estou, quando eu expresso o pH de uma solução, quer dizer que eu estou expressando menos log da concentração de H+ naquela dada solução. POH, né, quando eu expresso o POH de uma dada solução, quer dizer que eu estou expressando menos log da concentração de OH- naquela solução. A soma de pH mais POH de qualquer solução é sempre 14. Então, se eu sei que o pH de uma solução é 10, quer dizer que o POH é 4. Se eu sei que o pH de uma solução é 5, o POH é 9, né? Porque a soma dos dois é sempre 14. Mas o que a gente utiliza com mais frequência é a escala de pH. O POH a gente usa muito pouco. Então, aqui eu apresento para vocês a escala de pH, né? A escala de pH ela vai de 0 a 14, né? O 7 é considerado o pH neutro, é o pH da água pura, onde a concentração de H+ e a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 7. Né? As duas concentrações são iguais e as duas são iguais a 1 vezes 10 a menos 7. pHs abaixo de 7 são considerados ácidos e pHs acima de 7 são considerados básicos. Bom, então, com relação, né, aos ácidos e bases orgânicos, né, na química orgânica, nós ficamos por aqui.